Queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma conexão de vida. Para mim é um privilégio e uma honra que podamos estar conectados e que comamos de uma abundância gloriosa do Pai para esse tempo. Que desde uma perspectiva muito mais apostólica, muito mais sólida, possamos crescer na expressão e manifestação dos filhos de Deus. E esse é o meu convite, que a gente possa receber essa impartição ao respeito da manifestação dos filhos de Deus. Ok, a manifestação dos filhos de Deus. Eu quero que juntos possamos ler Romanos capítulo 8, versículo 19 até o versículo 21, e diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura, a mesma criação toda, de forma global, será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Escuta isso, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Bom, há uma outra palavra que encontra-se em João capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, que é muito conhecido por todos nós. João capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder, o exousia, exousia significa o direito de exercer domínio e autoridade. Deu-lhes o direito legal de exercer domínio e autoridade. Aqui diz poder, exousia, de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas sim de Deus. Por definição e natureza, espiritualmente falando, Deus não gera religiosos. Deus não gera religiões. Por definição espiritual, Deus, ele gera unicamente filhos conforme a imagem do seu filho. Isso precisa ficar muito claro. Deus não está no negócio, Deus não está no assunto de gerar novos movimentos, novas religiões. Nunca foi e nunca será. Deus gera filhos conforme a imagem do seu filho. Desde o início da criação, sempre a proposta de Deus foi criar a um homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Essa foi a grande proposta de Deus. Essa proposta, que está dentro do pacote chamado propósito eterno, não mudou e não mudará. Deus não é trivalente. Deus não tem dois ou três ou quatro pensamentos. Ele tem um único pensamento, ele tem um único propósito eterno. Ele iniciou tudo isso conforme esse plano de governo e ele vai acabar tudo isso conforme esse mesmo plano de governo. Então a proposta inicial de Deus foi criar a um homem segundo a sua imagem e conforme a sua própria semelhança. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. É por isso que nós precisamos continuar crescendo e nós sejamos filhos maduros, filhos entendidos. Não é uma opção, não é apenas para algumas pessoas, não é para alguns cristãos. É uma chamada desafiante do Espírito para todos os filhos de Deus. Todos precisamos crescer. Então, baseados nesse ponto, nós temos duas palavras para definir: imagem e semelhança. Imagem é a capacidade de expressar e a semelhança é a capacidade de representar.
Agora, o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele já nos revela que Cristo é a imagem do Deus invisível. Isso significa dizer que Deus tomou a imagem de Cristo, tomou a imagem do seu próprio Filho e carimbou essa imagem no primeiro Adão. Ou seja, significa dizer que Deus lhe entregou a Adão roupas, capacidades, atributos, unções e graças que vêm diretamente de Cristo. E por isso que Adão, ele tem as roupas de Cristo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, as primeiras palavras que Adão escuta foi uma habilitação e uma bênção. Deus abençoou a esse homem que tinha a imagem e que tinha a semelhança de Cristo. Deus os abençoou, ou seja, Deus aprovou, Deus disse, esse é o meu projeto, que esse homem tenha a imagem, que esse homem tenha a semelhança do meu próprio Filho, os atributos, características, virtudes, funções, graças, e ele possa completar o meu plano conforme o meu propósito eterno. Então a primeira palavra que ele escuta, esse homem criado à sua imagem e semelhança, é uma palavra de bênção, de aprovação, e os abençoou Deus. E as seguintes palavras têm justamente a ver com as capacidades que ele podia produzir pelo fato de ele carregar no seu espírito a realidade de Cristo mesmo. O que diz a palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28? E os abençoou Deus e disse para ele: frutifica, multiplica, encher a terra, sujeitá-la e domina sobre ela. Ou seja, Deus lhe dá cinco tarefas, 5 envios. E esse homem tinha todas as capacidades para produzir esse plano divino de Deus de multiplicar, de frutificar, de encher a terra, de sujeitá-la e de dominar sobre ela. Ok? Então, a imagem corresponde justamente a esses atributos que Deus decide estabelecer. Esses parâmetros que Deus mesmo estabelece. Não eu, não uma teologia, né? Não é uma denominação que estabelece. Não é uma corrente que está de moda hoje no mundo eclesiástico que estabelece. Não. É Deus que define. Deus que estabeleceu isso muito antes da fundação do mundo. Então essa imagem tem a ver diretamente com esses atributos que Deus estabelece. Frutificação, multiplicação, são os resultados dessa vida que Deus mesmo inseriu nesse primeiro Adão, nesse primeiro homem. Então, quando já chega em Gênesis capítulo 1, versículo 28, e Deus disse para ele: multiplica, frutifica, encher a terra, sujeitar e dominar sobre ela, isso corresponde, né, a uma ordem estabelecida de Deus, que é conforme o seu propósito eterno. Aí nós chegamos a um ponto glorioso, um ponto que nós precisamos também crescer. Então essa frutificação, essa multiplicação, essa vida reinante e domina sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre tudo que se move sobre a terra. Todos esses atributos que vêm dessa imagem, não é para eu cumprir os meus assuntos. Queridos, me perdoa, mas eu preciso falar isso. Não é para eu cumprir, né, as minhas próprias metas, entre aspas. Não, isso é para cumprir com os planos estabelecidos por Deus para um tempo. Paulo possivelmente chamaria isso a multiforme sabedoria de Deus, que agora precisa ser manifestada por meio da igreja a principados e a potestade nas regiões celestiais, nas regiões celestes. Então nós precisamos nos alinhar a esse pensamento apostólico, nós precisamos nos alinhar a essa ideia. Queridos irmãos, a vida reinante,
a vida de reino, é uma das características mais poderosas que a Bíblia nos pode revelar. Porque você verá que onde Deus não reinou, onde Deus não manifestou seu domínio, as trevas tomaram posse de territórios, de vidas, de gerações, e o resultado sempre foi a morte. Então me deixa fechar um pouco o quadro para a gente não caminhar mais para lá. Adão, para manifestar essa vida frutífera, essa vida de governo, essa vida de multiplicação, ele tinha uma demanda imperativa da parte do Senhor. Qual era essa demanda imperativa? Ele precisava comer da árvore da vida. Procura, veja, estude, por gentileza. A árvore da vida, ele podia comer de todas as árvores que Deus tinha, claro, que Deus tinha autorizado para eles, que Deus tinha indicado para eles. Mas existia uma árvore que era imperativa, a árvore da vida. Essa árvore da vida, queridos irmãos, era Cristo mesmo, inserido nessa realidade espiritual, nesse âmbito de glória, lá no Jardim de Éden. No Jardim de Éden havia um âmbito glorioso, onde a árvore da vida era a substância mesma que iria produzir nele a capacidade de frutificar, de multiplicar e de dominar sobre todas as coisas. Agora, nós sabemos que Adão não conseguiu completar o ciclo, porque ele deixou de comer de Cristo. Ou seja, queridos irmãos, todo o conflito que hoje existe na vida dos cristãos é porque nós ainda não sabemos interpretar o que nós comemos. Não temos discernimento naquilo que nós estamos comendo. Todo conflito iniciou-se por uma comida que o primeiro Adão não tinha que comer, e no processo digestivo o que ele gerou foi a morte. É exatamente o que acontece hoje. Estou fazendo um paralelo espiritual na vida de confusão, na vida de conflito, na vida de frustração de muitos cristãos que não sabem comer a comida de Cristo. Agora, Adão, ele peca. Paulo diz, ele transgrede. Transgressão, isso significa uma quebra, uma ruptura de uma lei. Ele quebrou uma lei. O que diz Romanos capítulo 5, versículo 17? Escuta isso, por gentileza. Porque Adão, quando ele peca, isso foi tão impactante, isso gerou um impacto tão grande em toda a criação, queridos, que ele alterou o seu DNA. Ele alterou a imagem, ele alterou a sua genética espiritual. E Romanos capítulo 5, versículo 17, diz, porque se pela ofensa de um só, se pelo pecado de um só, está falando do primeiro Adão, a morte reinou por esse. A morte reinou por esse. Está ouvindo? Consequência de não manifestar a imagem de Cristo, consequência de não comer da árvore da vida, é o reino da morte. Mas o apóstolo Paulo continua nos revelando riquezas. Diz, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Uau, glória a Deus. Eu quero te convidar a que nós continuemos nesse ciclo de mensagens ao respeito da manifestação dos filhos de Deus. Essa será a nossa primeira parte da manifestação dos filhos de Deus. Eu quero que você fique atento a essa segunda parte, que logo será publicada. Mas, por gentileza,
Vamos junto crescer, porque é imperativo que os filhos de Deus possamos crescer, porque há uma criação toda esperando a manifestação dos filhos de Deus.